E elogio de mãe não tem... Tem valor, sim, porque a mãe sempre tem razão e mãe sempre fala a verdade. Essa parte aí não entra não, na edição ele corta. Ele corta. Olá, você que não é cheque, mas é especial. Hoje o Fred nos chamou para falarmos um pouco a respeito da nossa visão sobre o dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber a notificação das próximas publicações. A primeira pergunta é o que os nossos pais nos ensinaram a respeito do dinheiro. Então, você responde primeiro. Peraí, não gostei não. Vamos lá. A primeira coisa que meu pai ensinou foi que você só pode gastar um dinheiro que você tenha. O primeiro você ganha, depois você gasta. E quando for gastar, gastar quando for necessário. Ou seja, ele chamava de precisão. Tem que ter precisão para gastar o dinheiro. Mas você está falando isso porque ele falou isso para você ou foi de você ver como ele se comporta? Porque lá em casa ninguém me ensinou como usar o dinheiro, ou a forma de gastar, a forma correta de gastar. Lá em casa nós aprendemos vendo o que eles faziam, né? Então, eu acho que eu tenho mais exemplo do que eu não devo fazer do que eu fazer com relação à vida financeira, né? É que naquela época não tinha educação financeira, tinha educação. Então, os pais ensinavam algumas coisas verbalmente, outras coisas eram como eles faziam, nós imitávamos. Nós procurávamos fazer do mesmo jeito. Então, com o dinheiro da mesma forma. Inclusive você viveu isso durante muito tempo, dizendo assim, que só se gasta aquilo com o que se é necessário, né? E muitas vezes deixamos de aproveitar o dinheiro fruto do trabalho, de esforços ou também de economia, exatamente por conta dessa visão. Só se gasta com o que se é necessário. Mas e quando se vive o que o dinheiro realmente pode nos proporcionar? Essa era a visão. O que não fosse necessidade era desperdício. Não importa se era viajar, se era comer fora, se era qualquer isso que hoje nós sabemos que se chama supérfluo, qualquer coisa disso era considerado desperdício. Então ou era necessário ou era desperdício. Essa era a cultura da época. A qualidade de vida, na verdade, era assim, na visão dos nossos pais. Eu vou falar, acho que na visão naquilo que eu vivi, né? Não vou falar nem que seja assim, era a visão dos meus pais. Mas eu acho assim, na minha época era assim, qualidade de vida era você poder viver com decência. Com decência era não ter ninguém cobrando na sua porta. Era você poder sustentar os seus filhos em termos de alimentação, vestuário, educação, era poder colocar na escola e pronto. Eu acho que viver bem, qualidade de vida era só isso. Colocar para fazer uma língua estrangeira, colocar para praticar um esporte, essas coisas que hoje a gente tem assim, qualidade de vida, fazer intercâmbio, viajar, conhecer outras culturas, hoje, de uns tempos para cá é que faz parte. Mas na nossa época, pelo menos na minha época, não existia isso não. Não que eu conhecesse, né? De repente até já existia na vida ou na realidade de outras pessoas, mas não na nossa. É que naquela cultura, se você tivesse o que comer, tivesse onde morar, tivesse o que vestir, pronto, isso já era suficiente. Qualidade de vida, já era a pessoa já era uma mais riqueza. feliz. A riqueza era isso. E, de preferência, sem dever. Quando eu trabalhava, primeiro que eu não comecei a trabalhar pelo dinheiro, né? Eu trabalhava pela influência do meu pai, porque o meu pai sempre foi trabalhador, sempre me ensinou que a pessoa, para ter dignidade, tinha que trabalhar. Então a minha perspectiva era de trabalhar e ganhar dinheiro era uma consequência do trabalho. Começávamos a trabalhar, na verdade, muito mais cedo do que se começa hoje, né? Com 15 anos, com 14, como os nossos pais tinham comércio e tinham negócios, a gente já começava a trabalhar logo cedo ajudando. E não ganhávamos salários por isso, diga-se de passagem, só ganhávamos bronca se não fizéssemos o trabalho direito. É porque na realidade a nossa manutenção já era como se fosse já era a remuneração.
Na realidade é como se fosse assim, o trabalho que fazíamos, a ajuda que dávamos, é como se fosse uma ingratidão pelo que eles faziam por nós. Essa perspectiva que eu tinha era de comprar um carro, e eu até demorei a comprar um carro, primeiro porque o meu pai tinha carro, né? Então eu tinha carro porque o meu pai me proporcionava isso. Mas eu queria ter o meu próprio carro, né? Mas isso só veio algum tempo depois porque eu não tinha um planejamento financeiro, eu não fazia orçamento. Eu ganhava e gastava, né? Procurava gastar somente no limite do que eu ganhava, mas não tinha esse controle de um planejamento de longo prazo. Na minha cabeça era assim, se eu recebesse o salário de um mês, o que sobrasse, tivesse sobrado do mês anterior, eu botaria na poupança. Só que raramente sobrava. Não tinha esse planejamento de longo prazo. Eu queria comprar um carro, mas eu não me planejava para mensalmente guardar uma parte do salário para comprar um carro. Não, quando eu puder, eu vou comprar um carro. Essa era a cultura da época, essa era a ideia. É uma característica da minha vida financeira, dessa época, era exatamente isso. É que não tinha um planejamento financeiro. Tinha uma responsabilidade em gastar somente o que ganhou, que é para não se endividar. Mas não tinha um planejamento de longo prazo, nem de médio prazo. Era só o custeio, praticamente. E o que sobrava, botava na poupança. Até que tivemos o nosso filho amado, em quem nos comprazemos. Tivemos nosso filho amado, ele se formou, ele cresceu, se formou, se especializou em finanças e começou também a nos ensinar. A nos educar, né? A nos educar, que, na verdade, é nos educar. Aí nós começamos, depois de velhos, né, a sermos educados financeiramente, porque aí começamos a ver que tinha investimentos além da poupança, sim, muito mais rentáveis, e que a vida e os gastos não se resumem à necessidade, que para ter qualidade de vida, desde que você se organize, você supre as suas necessidades e satisfaz também outras expectativas da sua vida, como as diversões, que é o supérfluo, aquilo que lhe dá qualidade de vida. Aprendemos isso, né? Que você tem que evitar o desperdício, mas o supérfluo é importante tanto quanto o necessário. O que nós não podemos fazer é pegar o dinheiro e pagar aquelas contas que já são, vamos dizer, que fixas, como condomínio, energia, água, manutenção de carros, impostos, e gastar com supérfluo. Aí não pode. Isso foi algo que eu aprendi. Quando eu penso no passado, né, na nossa vida assim, de criança, adolescente, jovem e adulto jovem também, o que eu sinto falta, na verdade, assim, é que na nossa época nós não tínhamos informação a respeito de educação financeira. Então, algo assim que eu acho muito importante e que hoje eu faria diferente seria exatamente buscar uma orientação. A gente recebia o dinheiro, recebia aquela quantia, mas você não sabia o que fazer. Então você, vou colocar na poupança, pronto, e acabou. Então hoje a gente vê, né, eu já vejo uma necessidade assim, de ter uma educação. Então eu acho assim que educação financeira é tudo. E não é só porque eu tenho um filho hoje que é educador financeiro, porque ele teve um pai que trabalhou em uma instituição financeira a vida toda e não tinha a informação que o meu filho tem. Entendeu? Então hoje Fred já nos ajuda, já nos direciona e já tem um olhar e uma visão mais clara, uma visão mais adequada à aplicação do dinheiro. É interessante assim que as pessoas não fazem isso de gastar além do que ganham, não é por irresponsabilidade, é por ignorância. Falta informação, porque falta orientação. Falta planejamento. E para mim a melhor orientação, a melhor recomendação é #FredExplica. Falem que eu não pedi pra vocês falarem isso, porque eu vou achar que eu que escrevi isso. Na verdade, ele não nos pediu, mas eu acho importante falar sobre isso, porque é o que eu acho a respeito dele, né? Gosto muito da forma como ele explica, e eu só não vou lá e faço comentários para não dizer, a mamãe está dando... fazendo elogios, a mamãe está puxando. E elogio de mãe não tem
Tem valor, sim, porque a mãe sempre tem razão e mãe sempre fala a verdade. Então eu acho assim que tem valor sim. Ele não nos pede, não nos pediria, mas eu faço questão de dizer. Eu sempre falo isso. Eu não deixo comentários lá elogiando e dizendo uhul, esse é meu filho. Porque ele não gostaria. Eu acho que ele ficaria envergonhado. Obrigada por vocês terem dedicado esse tempo da vida de vocês para nos assistirem. Espero que tenham gostado. E nós faremos um esforço para estarmos melhorando a cada convite que recebemos de Fred. Por hoje é isso. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo, na quinta-feira, às 19 horas. Tchau, pessoal!